Olá. Pedro Malazarte encontrou uma ruma de excremento, ainda fresco, no meio da estrada. Parou, curvou-se e cobriu o achado com o próprio chapéu, ficando de cócoras, segurando as abas como se guardasse uma preciosidade. Passou um homem a cavalo e parou perguntando: "Mas, o que você está guardando aí?" "Aqui, é o mais bonito passarinho do mundo. Custou, mas segurei." "E o que você vai fazer com ele?" Esperar que algum conhecido passe para vendê-lo ou mandar comprar uma gaiola." E quanto você quer pelo passarinho?" "Uns 20 mil réis." "Está fechado? Tome o dinheiro, monte nesse cavalo e vá me buscar uma gaiola ali na vila." Apeou-se e Malazarte meteu o dinheiro no bolso, subiu no cavalo e cavalgou o animal, picou nas esporas e desapareceu para sempre. O dono do passarinho esperou, perdendo a paciência, cutucado pela curiosidade, foi enfiar a mão debaixo do chapéu para pegar o passarinho. Quando ele pegou a mais linda árvore do mundo, saiu com a mão cheia de excremento. Ficou furioso pelo logro e sem poder castigar o astucioso larápio, que já ia longe. Essas e outras histórias de Pedro Malazarte também estão nessa coletânea do Câmara Cascudo, que foi o mais importante folclorista brasileiro. Ele, na verdade, coletou todas essas histórias que são fruto dessa nossa herança cultural, né? Histórias que vieram de diferentes nações, de diferentes povos e que foram chegando e formando esse caldo cultural que é o Brasil. O Pedro Malazarte é um personagem muito interessante, exatamente porque esse herói de caráter bastante duvidoso. Pedro mente, Pedro rouba, Pedro se dá bem. Pedro ele usa da sua esperteza para sobreviver num mundo que lhe é completamente hostil. Aonde ele é o sujeito oprimido, ele é o sujeito, desprovido de riqueza, e num mundo que, na verdade, tenta oprimi-lo, que quer tirar o máximo dele, Pedro, pela esperteza, ele acaba dando um jeito para se dar bem. Pedro diz muito sobre a nossa identidade. Pedro nos ensina muita coisa, né? E Pedro também nos dá margem a pensar e a discutir muita coisa sobre a formação e essa identidade do brasileiro. Essa identidade desse sujeito que, diante de uma sociedade que, na verdade, quer tirar dele o tempo todo, quer oprimir ele o tempo todo, às vezes a única forma que ele tem de sobreviver são as artes mais, as malas artes. E aí Pedro é esse herói que nos chega, e traz um pouco pra gente essa reflexão. Por que eu comecei essa nossa segunda aula com uma pequena história de Pedro Malazarte? Porque ontem nós acabamos exatamente falando sobre o caráter ideológico das histórias. Falamos que as histórias são sempre tradução de cultura, sempre tradução de identidade. As histórias, elas nos revelam e elas nos formam. Então, as histórias do nosso folclore, as histórias que nós recolhemos, histórias como a do Pedro Malazarte, elas vão dizendo um pouco para nós dessa nossa identidade. Por isso é tão importante não apagá-las. Existe um movimento, muitas vezes do politicamente correto, dessa nossa preocupação com a formação de uma nova mentalidade, mas a gente não forma novas mentalidades apenas apagando o passado. A gente forma a nova mentalidade refletindo sobre esse passado, conhecendo. Na verdade, apagar a memória, invisibilizar que isso existiu, apagar essas narrativas, é apagar a sua própria identidade. E aí quem não se conhece está fadado a reproduzir os seus próprios erros. Então é fundamental que a gente, na verdade, compartilhe. Uma outra coisa que as pessoas colocaram nos comentários também é histórias para adultos. Muitas dessas histórias do Câmara Cascudo, principalmente as de Pedro Malazarte, eu acho que são histórias para a gente contar e discutir
com adultos. Porque isso não é só contar, né? É contar e refletir. A história, a contação de história, enquanto arte, enquanto narrativa, ela é por si só educativa. Ela nos educa. A arte nos educa, né? A arte nos educa. Mas nós na escola, nós temos um além, né? Nós somos sujeitos da educação, né? Nós não somos sujeitos só do ensino, nós somos sujeitos da educação. Mas na escola, nós temos a obrigação de transformar isso, sim, né, numa reflexão. Nós temos um objetivo ao contar a história. Então, quando a gente conta a história, para além do seu caráter educativo pela arte que educa, também é necessária a reflexão sobre essas histórias. Para muito além da pobreza que é proposta muitas vezes como atividade escolar da interpretação de texto, né? Veja, você conta uma história com a Chapeuzinho Vermelho e aí o que nós vamos trabalhar sobre a história? A cor óbvia da roupa da Chapeuzinho? Ou a gente vai trabalhar aquelas perguntas tipo assim, onde foi Chapeuzinho Vermelho? Quero a resposta completa. Chapeuzinho Vermelho foi na floresta. Aí a segunda pergunta, quem foi na floresta? Chapeuzinho Vermelho. Não, eu tenho que dar a resposta completa. Chapeuzinho Vermelho foi na floresta. Será que é para isso que a gente conta história? Será que o final da atividade pedagógica é essa? É fazer esse tipo de interpretação? Né? Trabalhar diminutivo de chapéu? Será que é para isso? Né? Quantas coisas a gente tem para explorar numa história, né? Como a do Pedro Malazarte, por exemplo, com os nossos alunos adultos? Né? Pensar esse lugar, pensar quem é esse personagem, por que ele age assim, por que ele não age assim. No Alto da Compadecida, no julgamento final, quando o diabo quer levar, né, o João Grilo para o inferno e a Nossa Senhora o defende, tem bem essa disputa, né? Ele é ruim, ele mente, ele engana, ele, né, trapaceia, sim, mas ele faz isso porque ele passa fome, ele se vira como pode, ele também foi humilhado, ele também... E aí fica aquele embate. Essa é a questão, essa é a discussão que eu quero ter com o meu aluno adulto. E quero ter com a criança também, quando eu discuto lá o João e o pé de feijão, né? Eu quero ir além, né, só do moralismo superficial, eu quero problematizar, eu quero pensar junto, eu quero entender o que move esse personagem, né? Eu quero entender por que ele faz o que faz, eu quero entender como é que a gente se forma em determinado lugar, eu quero entender o que existe de Pedro Malazarte em mim, né? Então, é fundamental que a gente, quando trabalha as histórias e a gente pense como eu vou trabalhar a escola, a gente saia desse lugar comum, dessa escolarização da escola, né, que da história que a escola nos obriga, né, de fazer interpretações de textos pobres, de ficar aquela interpretação de texto que a criança não precisa nem ler o texto, que ela já sabe que a resposta da primeira pergunta está no primeiro parágrafo, a resposta da segunda pergunta está no segundo parágrafo. A gente tem que romper com essa estrutura e realmente mergulhar na narrativa, pensar sobre a história, pensar sobre essa narrativa, pensar o que esse personagem fala comigo, o que ele me diz, o que eu sinto, o que eu penso, né? Então, é muito interessante que, assim, quando você acaba de contar a história, no primeiro momento vem o riso, né? Quer dizer, a gente acha engraçado o sujeito ser enganado, né? Depois vem um discurso moralista. Então, até perceber essas sutilezas, esse paradoxo que existe no humano. Então, o propósito, quando a gente trabalha esses textos com os nossos alunos, é sempre fazer pensar. É, no primeiro momento, fazer sentir. Compartilhar essa humanidade que existe entre quem produziu essa narrativa e entre esse sujeito que ouve a narrativa, né? Produzir esse encontro. Então, o primeiro momento é só sentir. O segundo momento é pensar.
pensar sobre essa narrativa, se reconhecer sujeito nessa narrativa, tá? Então, para quem pediu sugestões de histórias, de textos para jovens e adultos, eu recomendo que façam uma pesquisa pelas histórias do nosso folclore. Tem muitas histórias aqui que, na verdade, não se prestam a crianças. Aliás, vale dizer que a maior parte das histórias que existem, elas não surgiram para crianças, né? A infância, se a gente for pensar, ela é uma invenção moderna. Não existia essa concepção, essa noção de infância. Então, as histórias, as narrativas, elas surgem para a humanidade, para o grupo. As crianças estavam por ali e ouviam também, mas não tinha essa separação entre história para criança, história para jovem, história, né? Não tinha essa história de 1 a 5, de 5 a 10, não existia isso. História é história para as pessoas ouvirem. Então, essas faixas etárias, essas histórias direcionadas é uma invenção moderna, né? Isso não existia. As histórias nascem originalmente de adultos para adultos, tá? E então muitas histórias do nosso folclore, né? Elas na verdade não são, vamos dizer assim, próprias hoje, né? Para a gente trabalhar na escola com crianças, até porque se nós formos analisar, vocês vão encontrar aqui várias histórias cheias de preconceito, cheias de violência, né? De marido que bate na mulher, de um que engana o outro, de traição. As histórias são histórias da humanidade. Então elas são carregadas de tudo que a humanidade tem. Inveja, ódio, medo, traição, né? Então, nem todas as histórias têm uma narrativa própria para se discutir com qualquer faixa etária. Para isso, a gente tem que ter a sensibilidade de conhecer o nosso aluno e de conhecer com quem a gente está trabalhando. Porque também as faixas etárias não são assim. É completamente diferente um menino de 14 anos que mora numa comunidade, né, da periferia do Rio de Janeiro e um menino de 14 anos que foi criado numa redoma de vidro. Então, a gente também tem que saber qual é a história desse sujeito e ter essa sensibilidade para saber que história vai tocar, vai dialogar com essa subjetividade do meu aluno, né? Então, nas histórias do folclore, nós encontramos várias questões sobre o trabalho, sobre o amor, sobre sexo, sobre as crenças que nós temos em anjos, demônios. Então, são sempre histórias que têm muitas metáforas que podem ser trabalhadas e discutidas e analisadas e refletidas e dão bons debates com os nossos alunos, tá? Então, eu acho que as histórias, elas podem enriquecer muito mais o nosso currículo, para além, né, das questões gramaticais e ortográficas, que eu não estou dizendo que elas não são necessárias em algum momento, mas que elas têm muito mais a nos oferecer do que simplesmente encontre o personagem principal, encontre o que acontece na página 52. Né? Nós temos muito mais a explorar de um texto, de uma narrativa, né, do que simplesmente fazer essas pequenas pontuações, tá? Então, história, sim, ajuda com o enriquecimento do vocabulário, ajuda a gente a compreender história, geografia, né? Cada história aqui tem o seu lugar, né? O seu tempo histórico. É bom que a gente pense sobre esse tempo histórico, sobre os comportamentos desse tempo histórico e a gente até reflita, a gente melhorou? Agora não acontece mais isso, né? Então, são muitas histórias que se prestam a essa reflexão e a essa discussão e a gente pode estar propondo. No nosso folclore tem algumas, eu já falei, a gente vai ter que filtrar o que a gente vai trabalhar com criança, com adolescente, com jovens e adultos. Para isso, nós temos que pesquisar, nós temos que ter um repertório. Uma das coisas que me fez produzir o curso de contação de histórias, quando eu fui trabalhar na UF, foi exatamente perceber que existia uma carência de repertório. As meninas conheciam poucas narrativas, poucas histórias, né? E o professor, ele precisa se alimentar desse repertório, porque eu só sei se a história
vai ser boa para o meu aluno de educação de jovens e adultos. Eu quero uma história para trabalhar o tema trabalho, eu quero uma história para trabalhar o tema violência, eu quero uma história para trabalhar o papel da mulher. Eu só posso fazer essa escolha a partir do momento em que eu pesquiso, que eu me movo e monto um repertório. Porque aí, à medida que eu vou me alimentando de histórias, eu vou saber qual história eu vou usar quando, certo? Então, fica a dica, pesquisem histórias do nosso folclore, Câmara Cascudo, e tem outras, né? A nossa literatura hoje oferece um mundo. Para crianças, então, nós temos hoje um mercado editorial com obras belíssimas, né? Com textos riquíssimos, que não se prestam apenas à desculpa da gente alfabetizar, né? Muitas vezes a gente faz escolhas de textos na escola que são textos pobres, né? Já cansei de ver a professora passar a mão no livro e dizer: vamos ler esse livro aqui. O gato olhou pro sapo, o sapo olhou pro gato. As crianças acham um saco. A professora acaba achando um saco. Não, vou contar essa não, vou contar outra. E aí, as crianças que são sem atenção, hiperativas. Não, a história que é chata mesmo. É que você é chata contando. É só isso. Você escolheu uma história ruim, você não ensaiou a história, você não conhece. Então, realmente, aí você quer que a criança preste atenção a qualquer custo, né? Não. Né? A criança, ela é uma plateia exigente. Nós somos uma plateia exigente. Quando a gente começa a assistir um troço que a gente acha chato, a gente já vai passando a fita, né? Então, a gente precisa se preparar. E a gente se prepara montando o repertório, pesquisando, conhecendo história, tá certo? Isso é a primeira coisa que qualquer professor ou qualquer contador de história tem que fazer ir pesquisar e montar o seu repertório, né? Conhecer bastante, assistir bastante história. Assiste aí no canal Baú de Histórias, tem algumas histórias legais. Vou postar história que dá para contar para adulto. Mas eu já contei histórias que não necessariamente eram para adultos, mas os adultos gostam, tá? Então, assim, pesquisem, né? Investiguem, tentem se alimentar. E hoje, com o advento da internet, a gente não precisa nem comprar, nem desse investimento de ficar comprando um monte de livro. A gente tem na internet um mundo de histórias que a gente pode estar pesquisando e conhecendo, certo? Então, adultos, fábulas, parábolas, né? Você tem muitas histórias aí que se prestam a esse trabalho, tá? Com jovens e adultos. E com crianças a gente tem um mercado editorial muito rico e muito bacana. Bom, então hoje nós vamos falar sobre os muitos jeitos de narrar a história, né? Existem no universo dos contadores de histórias, tem uma certa disputa, uma certa briguinha. Sabe que isso não nos interessa, porque não nos cabe, eu não sou desse universo, eu sou professora que conto histórias como uma estratégia, como uma ferramenta docente, tá? Como uma ferramenta pedagógica. Mas existe uma disputa, né, sobre os vários tipos de narrar. Então você tem os contadores de história que defendem a história centrada só na palavra, né? Não tem fantoche, não tem violão, não tem fantasia, não tem cenário, não tem nada. Tem só olho no olho e a história sendo contada de uma forma em que o meu tom de voz, a minha expressão, o movimento do meu corpo leve você para a história. Então não preciso de mais nada. Isso é uma defesa, um lugar que alguns contadores de história defendem como lugar essencial da contação de história, né? Se você precisa de muita coisa para contar história, você não é um contador de histórias, na concepção de alguns contadores, tá certo? Mas existem outros contadores de histórias que gostam da cantação, né? Como o trabalho que eu admiro muito, da Bia Bedrando, Palavra Cantada, né? Do Zé Zuca, né? Algumas pessoas que investiram, na verdade, nessa mistura,
né? Músicas do folclore, um pouco de teatro, um pouco de representação e fazem um espetáculo de contação de histórias que não depende apenas da minha narrativa, que mistura um pouco dessas coisas. E tem também a história teatralizada, né? Que na escola, né? Eu então que sou professora das antigas, né? Fiz escola normal. E na minha escola normal, a gente tinha uma disciplina que até hoje eu acho fantástico, né? Eu tinha uma disciplina que era literatura infantil, na minha formação de escola normal. E a professora, ela trabalhava exatamente isso. A gente pegava um livro, nós pegamos um livrinho, O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, minhas colegas de escola normal vão lembrar dessa, e a gente foi convidada a cada grupo a apresentar essa história de uma maneira diferente. Apresentar como teatro, apresentar como teatro de fantoche, apresentar como teatro de varas, apresentar como teatro de sombras, apresentar na forma de livro, na forma de televisãozinha, sabe aquela televisãozinha que a gente faz de caixa de papelão? Televisãozinha de caixa de papelão. Apresentar de várias maneiras. Hoje a gente pode apresentar na forma de PowerPoint, hoje a gente pode apresentar na forma de, slow motion, a gente pode apresentar de várias formas, né? Então, na verdade, nós temos muitos recursos. E a nós, professores da escola, o que interessa? Tudo. Nós não temos nenhuma obrigação de ficar presos a um determinado modelo. Qual o modelo que você se sente mais confortável? Eu sou tímida, eu não sei fazer essas macacadas que você faz, Andréia, na frente da câmera. Eu não sei... E fantoche? Atrás do pano, você consegue fazer as vozes, movimentar os bonequinhos? E teatro de sombra? E teatro de vareta? E por que você não deixa, ao invés de você contar, já que você acha que você é muito tímida, por que você não propõe que as crianças contem? De repente tem crianças que são excelentes contadoras de histórias e quem disse que eles não podem assumir esse protagonismo na sua sala de aula? Por que tem que ser sempre você? As crianças podem contar a história. Deixe que as crianças assumam o protagonismo da própria narrativa, né? Podem aparecer narrativas bem interessantes e formas de narrar muito interessantes. Então, na verdade, todos esses recursos são interessantes, né? Cantar, contar, fazer teatro de vara, teatro de sombra, teatro que a gente se veste, criança adora. Na escola sempre tem 2 ou 3 professoras mais palhaça que gostam dessas coisas também. Então faz um teatrinho. O interessante é que as crianças tenham contato com essa diversidade de formas de narrativas no vídeo, no teatro, né? Como é que a gente pode estar enriquecendo o nosso currículo e proporcionando às nossas crianças, lembrando que muitas delas não têm acesso ao teatro, nunca viram, né? Então, é bacana que a escola seja esse lugar que proporcione essa diversidade de possibilidades narrativas. Tendo essa possibilidade de diversidade narrativa, eu convido a criança a participar da construção e da produção dessas narrativas. E quando eu convido a criança a participar da produção, da reescrita dessa história, do reconto dessa história, ela não está interpretando? Tem como uma criança, por exemplo, eu convido a minha turma, ou de crianças, ou de jovens e adultos, recontar uma história, qualquer história. E eu proponho a eles que eles recontem isso na forma de uma novela, na forma de história em quadrinho, na forma de um teatro. Tem como ele produzir um vídeo de YouTube? Eles adoram, né? Para aparecer. Tem como eles produzirem isso sem fazer um resumo, sem produzir uma narrativa, sem mostrar para mim que interpretaram a história, que compreenderam a história? Não tem, né? E é tão mais interessante, tão mais criativo do que Aonde Foi Chapeuzinho Vermelho. É tão mais interessante do que o personagem falou na página 57.
né? A gente tem tanta coisa para explorar, né, desse movimento, não de fazer dever sobre a história, mas de fato recontar, se transformar nesse narrador de histórias, né? Se apropriar desse texto, compreender, discutir esse personagem. Isso é currículo. Isso é formar o sujeito que realmente é um leitor qualificado, um leitor muito mais profundo do que realmente aquela narrativa está nos trazendo. Então, a aula de hoje, a nossa proposta é essa, né? Que fica de questão pra gente. Uma história tem muitos jeitos de narrar. Qual é o jeito de narrar que você está convidando os seus alunos a produzir? Ele só reproduz o que já está escrito ou você os convida a pensar sobre o que está escrito, a reescrever o que está escrito e a produzir os próprios textos a partir do que foi escrito, tá? Quero pedir... Bom, hoje a nossa conversa foi essa, né, sobre essas questões. Espero que vocês fiquem aí com a cabecinha fervilhando de ideias para quando nós voltarmos, porque nós vamos voltar, e quero pedir que quem curtiu, por favor, dê o joinha aí, né? Tem um monte de gente, tem 3 milhões de visualizações e 2 joinhas. O que é isso, gente? Dá joinha aí, né? Bota o sininho para ficar recebendo as notícias do canal e curtam o canal. Se inscrevam no canal e deem o joinha aí, tá bom? A gente se vê amanhã na próxima aula, tá bom?